L1917, né, da portabilidade. Eu estou fazendo por videoconferência, porque eu estou aqui no Cone Sul do meu estado de Rondônia, e a doutora Priscila está aí, juntamente com a minha equipe, me representando, e vi que o deputado Lafayette está aí também. Se tiver mais algum outro parlamentar, boa tarde a todos os presidentes das entidades. E o intuito do nosso grupo, da reunião do grupo de trabalho, é para a gente poder acolher as sugestões de todos vocês. Tem a questão do tempo de fala também, eu acho que é por volta de 3 a 5 minutos. E essa semana, aí, hoje, né, tendo esse trabalho, acredito que ficou para o próximo dia 19, mas a última reunião do grupo de trabalho. Mas, se porventura for necessário fazer alguma reunião antes, me avisa que a gente torna a se encontrar, porque, deputado Lafayette, que eu vi aí, eu gostaria que nós pudéssemos estar levando para votação o relatório do deputado Edio no dia 19, agora de 20, de novembro. Outubro, dia 20 de outubro, isso, conforme nós havíamos conversado, que no dia 19 nós iríamos discutir no grupo de trabalho, né? E no dia 20 nós levaríamos para votação. E eu sigo à disposição de todos vocês, a doutora Priscila vai estar aí, mais tarde vai estar me passando a questão das pautas, e eu ouvi ali que falou do Paulo Arbex. No nome do Paulo, que é da Abra PCH, também quero cumprimentar todos que estão, né, de todas as entidades, e todas as assessorias do deputado Edio, que é o relator, do deputado Lafayette, e outros deputados também que devem ter encaminhado assessores para poder estar nos auxiliando e colaborando, na verdade, com esse trabalho. No mais, quero agradecer, né, a presença de todos. E, Ana Karina, me passa mais alguma orientação aí, se for preciso, por favor. Obrigada, Jaqueline. Estamos aqui, vamos iniciar as conversações. Acho que a gente vai conseguir, vamos fazer o esforço para a gente conseguir atingir esse cronograma aí que você está sugerindo, que é o ideal. Mas se precisar também atrasar uma semana, também ninguém morre, mas vamos tentar seguir esse cronograma que você sugeriu, né? Não tem dúvida. Deputado Lafayette, eu agradeço, porque na semana do dia 26 eu não vou a Brasília. Tá bom. E aí, na outra semana, tem um feriado, né? E aí acaba que a gente vai protelando, né? Então, por isso a minha preocupação. Tá bom. Porque a gente está aí desde 2019, mas a gente segue à disposição, acredito que o trabalho vai ser... Trabalhar, esse trabalho é importantíssimo e temos que liquidar ele. Você está com toda a razão, né? Tá bom. Obrigada, tá, deputado? Um abraço a todos vocês. Obrigado. Aí, bom trabalho, tá? Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tem que ler aqui, né? Não, ok. Consultor e os assessores dos deputados, depois vai ser discutido com o relator. Perfeito. E aí pode dar 5 minutos para cada um apresentar sugestões. Tem gente que está online e esses Ok. primeiros aqui. Ok, mas eu também quero. Bom, eu primeiro quero dar boa-vinda a todos, dizer que isso aqui é uma reunião, não vou dizer informal, mas é uma reunião, é um grupo de trabalho com o objetivo de serem apresentados sugestões, debates. Estão aqui os consultores, que estão auxiliando o relator, e essas sugestões poderão ser entregues e, obviamente, serão depois levadas ao relator para aprofundar e para análise dessas sugestões. Eu próprio, antes de passar a palavra aqui aos inscritos, aqui está um conjunto, eu vou ler aqui, tem representantes aqui de várias associações, né, que pediram a palavra, que desejam apresentar contribuições. Eu vou citar aqui, está a Tamar Reutemann, da Abiogás, né, Associação Brasileira de Biogás, com a Ludmila Cabral, que é Relações Governamentais da Biogás, Dr. Ricardo Costa, representando o INEL, Instituto Nacional de Energia Limpa, Dr. Paulo Arbex, que é o presidente da Associação Brasileira de PCHs e CGHs, Abra PCH, Dr. Mário Menel, presidente da ABIAP, Associação Brasileira dos Investidores de Autoprodução de Energia,
Dr. Ricardo Brandão, que é diretor da ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, e Bárbara Rubim, né, vice-presidente da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Antes de passar a palavra, eu também quero fazer aqui algumas contextualizações e peço muito... Eu fiz uma pequena apresentação e eu queria mostrar para vocês. Manda no WhatsApp dela. Bom, enquanto ali o doutor Ricardo está vendo porque a apresentação, eu queria só fazer alguns comentários aqui. Isso é importante. O que se deseja com esse projeto aqui? O que a gente quer? A modernização do setor elétrico, obviamente visando o barateamento da tarifa de energia. Não adianta a gente fazer uma modernização que vai depois acarretar no aumento. Acho que não é esse o propósito. O projeto, na minha visão, ele está muito focado na questão vamos dizer assim, da comercialização da energia. O projeto fala da portabilidade, acreditando que a comercialização, a hora que a gente abre o mercado, que a gente provoca a portabilidade, nós vamos estar tratando, nós estamos aumentando a concorrência, e aumentando a concorrência nós vamos forçar os preços para baixo. Ok, isso é verdade e é muito positivo. Mas eu acho que a gente não deve perder a oportunidade de trabalhar nesse projeto também alguns aspectos estruturais do setor que forçam o preço para cima. Não é só a comercialização. Quando a gente pega a tarifa, eu estou falando aqui do mercado regulado, mas não vai ser muito diferente também no mercado livre. Quando você pega as componentes da tarifa, energia, propriamente dito, é algo em torno de 30% ou 35%. O restante não tem livre mercado que resolva. O imposto é igual para todo mundo, o encargo é igual para todo mundo. Então, com livre mercado ou sem livre mercado, isso é um bloco monolítico que não vai mudar. O que você vai conseguir competição, efetivamente, é no preço da energia. Mas o preço da energia é só 30% da tarifa. Eu quero dizer o seguinte, isso é importante? Mas é pouco. Porque estão, no fundo, com portabilidade, com novos varejistas ou não, na verdade, você vai estar fazendo uma concorrência do preço da energia. Então, um exemplo real, estou na apresentação que vou mostrar. Nós olhamos aqui da semana passada, o preço da CEMIG, que é o meu estado. O preço hoje deles lá está R$ 204 megawatt-hora. Dentro desse aspecto que eu estava falando aqui, desses R$ 204, só 30% ali é que vai ser alguma coisa competitiva. Se a gente abrir aqui para portabilidade, etc., e temos que abrir, ok, nessa competição aí a Light vai conseguir baixar de 204 para 203, a outra vai baixar para 205. Quer dizer, nós não estamos mexendo na parte estrutural. É importante? Mas tem mais coisa que a gente precisa fazer. E eu acho que é isso que a gente tinha que aproveitar esse momento e coisas que já passou da hora, que dá para fazer, e esse projeto aqui é um veículo fortíssimo. Um exemplo aqui que eu vou dar aqui, antes de fazer aqui a apresentação, é um exemplo que são coisas que... Mas hoje é assim. Qual que é o horário de pico, que a energia é mais cara? É de 7 às 9? Não é o pico do consumo. O pico do consumo hoje é de tarde. O que adianta eu sobretaxar a energia que é consumida às 9 horas da noite? Se não é o pico de consumo. O nosso problema é a curva de consumo. De dia o consumo é quase nenhum, chega a de tarde, está lá no talo, todo mundo tem que gerar no máximo para poder gerar energia para isso tudo aqui, e nós estamos cobrando mais caro uma energia na hora que ninguém está consumindo. Então, assim, existem problemas a mais que, se a gente conseguir melhorar a eficiência do sistema, a gente vai conseguir, de fato, baratear. Outro exemplo.
norma regulatória, as distribuidoras, qualquer investimento, né, em modernização, em novas tecnologias, qualquer coisa que seja fora do fio, lembrando aqui, contextualizando, acho que todo mundo sabe, mas é importante porque fica o registro. As distribuidoras elas são remuneradas exclusivamente através do fio B, ponto final. Grosso modo, ela compra energia no leilão, aí estamos falando só da energia, ela repassa o valor da energia, mesmo preço, para o consumidor. Ela não ganhou nada com isso. O ganho dela, distribuidora, está todo incorporado naquela parcela chamada fio B. Ali tem lucro, tem custo, tudo está ali no fio B. Fio B que é a remuneração dela. Se ela se esforçar para alguma coisa diferente que possa melhorar a eficiência, para melhorar, fazer uma microrrede, bateria, ou então vamos fazer o que é o PCH, aquela de auto-reversa, com o lago embaixo, o lago em cima. Ela não ganha nada mais por isso. Para que ela vai fazer isso? Vai investir, vai torrar, gastar dinheiro, gastar tempo, gastar... Ela não ganha nada por isso. Ou seja, a eficiência do sistema, e a distribuidora é o pulmão do sistema todo, né? Se a gente não estimular que ela se modernize, que ela seja remunerada por esse esforço tecnológico, esforço em eficiência, ela não terá nenhum interesse em fazer isso. E é isso que vai fazer o preço cair também. Então, isso aqui é linhas gerais. O que eu estou dizendo? É que o nosso projeto aqui está bom, mas ele está focando muito apenas na comercialização, acreditando que a simples abertura do mercado vai gerar concorrências. Esses problemas estruturais, a abertura do mercado não resolve. Então, temos que fazer a abertura do mercado? Sim, mas temos que trabalhar também outros campos estruturais e que eu acho que não são difíceis, são algumas coisas que a gente precisa acrescentar aqui no projeto, que acho que a gente tem ganhos imensos, bem maiores do que a simples abertura do mercado. Essa é a lógica. Eu antes de passar a palavra a vocês, o Paulo ajudou, o Ricardo também ajudou, nós fizemos uma breve apresentação. Você consegue colocar lá no Bom, então está lá. Então, é a próxima. O projeto de 2017 trata da modernização, né? Nasceu lá em 2000 e tanto, portabilidade. Aí vão lá. É a breve evolução, que todo mundo conhece. Tem o 232, que chegou aqui na Câmara, ganhou o número de 414. Ao mesmo tempo, o 1917, que é isso que nós estamos trabalhando, que eu acho que ele está bem superior, bem à frente do 414. Vamos, por favor, o próximo. Ali que eu estava falando. Assim, uma coisa importante. Olha lá, em 2015, né, a nossa geração, né, no Brasil, é aquilo lá, 139 GB. Em 5 anos, nós pulamos para 188. Olha lá o perfil. Aumentamos muito no perfil nas incentivadas, sobretudo eólica, fotovoltaica, biomassa. O que está acontecendo? Nesse meio tempo, nós acabamos tendo que fazer térmica para dar sustentação para essas incentivadas. Esquecemos, por exemplo, as PCH, CGHs, que foram demonizadas durante os governos passados, que é um equívoco, vamos dizer a palavra mais feia, terrível. Por quê? Os lagos, gente, tudo que a humanidade precisa. A gente precisa de água para planta, para plantação, para agricultura, precisa de água para beber. São os açudes no Nordeste, lá você vai no Oriente Médio, o pessoal mata por causa de água. E nós aqui dizemos que não pode fazer reservatório, porque agride a natureza. Pelo amor de Deus. Ao contrário, as PCHs, CGHs, ainda tem um potencial de perenizar os rios, melhorar o curso hídrico dos rios. Temos incentivar também essa fonte de energia, mas vamos para frente. Ali é só para mostrar rapidamente ali, que é um problema aqui. A expansão foi muito grande nesses 15 anos do sistema de transmissão. E aí eu quero voltar naquilo que eu falava da eficiência. O sistema ele é todo dimensionado para atender o
pico da carga, né? O auge, né? Mas o resto do dia está todo ocioso. Então, a gente tem que trabalhar isso de uma maneira mais inteligente. Aumentamos muito a transmissão. Isso aí são causas, são fatores que contribuíram com a elevação do preço da energia. Porque, não canso de falar, o Paulo gosta de falar, e tantos outros falam que há 20 anos atrás, 15 anos atrás, o Brasil tinha uma das energias mais baratas do mundo e hoje estamos uma das mais caras do mundo. Por quê? O que aconteceu nesse meio tempo? É esse conjunto de fatores que a gente precisa de enfrentar. Vamos, mais um, por favor. Pode passar, né? Que cada país está enfrentando de um jeito. E aí, o que está acontecendo? Né? Nós estamos agora vivendo essa questão aí do cenário hidrológico extremamente adverso. Lá, pior, cada mês está sendo pior do que o mês anterior. Vamos em frente. Isso aí, ó, é o regime hidrológico dos últimos anos, como é que vem caindo, apenas para a gente entender isso aí. De fato, porque eu acho que houve dois fatores para essa crise atual que nós estamos tendo aí. Para mim, algo, a minha opinião pessoal, é um erro aí de previsibilidade, margem de segurança, mas há também um problema hidrológico que nos últimos anos vem caindo a quantidade de chuva, é um fato. Então, a gente precisa, reter mais água, ter mais inteligência com referência a isso. Próximo, por favor. A questão da conta. Pode mudar. Isso aí que eu estava dizendo. Olha a composição da fatura. Isso aí é lógico que muda por estado, mas é o geralzão. 30% é energia. O restante, não adianta você ter portabilidade, abrir tudo de mercado, você não vai. É só a energia que você vai poder disputar o preço. E ele é um componente, é um terço do componente. Então, é importante? Mas não é definitivo. Próximo. Aqui é o seguinte, como é que foi o comportamento do aumento do preço da tarifa, né, nos últimos anos. Olha lá em cima, a tarifa média residencial de 2015 para cá aumentou 64%, quase 65%. E o IPCA foi só 37%. Isso de 2015 para cá. Foi quase o dobro do IPCA. Quando você pega de 2010 para 2015, olha lá, ele acompanhou o IPCA. O IPCA foi 36%, o aumento foi 39%. Então, assim, o problemão está acontecendo de 2015 para cá, que é aquele conjunto de fatores que eu mostrei lá atrás. Vamos, o próximo, depois eu vou disponibilizar para vocês. Agora, isso aí é um problema que a gente precisa enfrentar. Nós nem de longe falamos disso aqui no projeto, é um retrato. Se a gente quer, né, diminuir o preço, nós temos que também trabalhar os encargos, né? Então, ali está a evolução dos encargos à esquerda. E a hora que a gente olha no campo direito o que são os encargos, você pega ali só a CCC, 34%. O que é a CCC? É subsídio para térmica a diesel. Olha o tanto que isso aí pesa na conta. Pode adicionar, faz favor. E fora isso daí, tem um estudo do IDESC ultra detalhado mostrando que nós temos isenções fiscais para os combustíveis fósseis num total de 98,4 bilhões de reais só em 2019. Lembrando que aqui a Câmara, nessa casa aqui, acabou de aprovar uma reforma dolorosa, difícil, que tirou dinheiro de velhinho aposentado, de baixa renda, e que economizou no primeiro ano 9 bi. E a gente está abrindo mão, na outra ponta, de 98,4 bilhões por ano de arrecadação de combustível fóssil, no momento em que o mundo inteiro está taxando o petróleo e incentivando renovável. Quer dizer, não tem cabimento, né? Então, assim, eu estou mostrando ali um conjunto de fatores que fazem com que a conta seja cara e que eu acho que a gente precisa enfrentar aqui. Então, isso aí não estamos enfrentando, não, mas é uma realidade que precisa ser enfrentada. Vamos ao próximo, essa é a questão dos encargos. Então, está ali, ó. Resumindo, fatores aí ofensores, vamos dizer, que fizeram as tarifas subirem tanto. Isso também é importante, a gente precisa arrumar isso. O mercado regulado, ele é que é responsável pelo pagamento do despacho termoelétrico, acionado dentro da ordem de mérito, com parcela fixa das termoelétricas, e o mercado livre
junto com o mercado regulado, só contribui o despacho fora de ordem. Quer dizer, o mercado livre é isento disso aí. E isso acaba encarecendo o mercado regulado. Lembrando que, antes de chegar no segundo item, né, no mercado regulado está lá o grupo B, que são as residências, ou seja, mais de 90% dos consumidores que são do grupo B são impactados por desonerações que estão no mercado livre. Olha lá, a tarifa, o segundo item, a tarifa regulada passou a ser responsável, só regulada, pela assunção do custo do risco hidrológico causado pelo despacho de geração hídrica devido a acionamento termoelétrico fora de ordem de mérito. E tudo isso quem suporta é o mercado regulado. Ampliação das redes do sistema de transmissão e distribuição, né? Aquilo que eu falei, que foi acima do crescimento da carga do setor elétrico, é porque é dimensionado para o máximo. E tem que ser, porque no máximo tem que ter energia para eles, mas o resto do dia está ocioso. Então, a gente precisa de ter mecanismos para regularizar essa curva. A ampliação da reserva de capacidade do setor elétrico é arcado somente pelo mercado regulado. Então, por isso é que cresceu 67% a tarifa, quando o IPCA foi 36%. E ampliação dos encargos setoriais. Próximo slide. Ações que eu acho que é essa que a gente precisa trabalhar, né, que podem melhorar o setor elétrico. O mercado regulado e o mercado livre serem conjuntamente responsáveis também pelo pagamento do despacho termoelétrico acionado dentro e fora da ordem de mérito. O mercado regulado e também o mercado livre serem conjuntamente responsáveis pela assunção dos custos do deslocamento da geração hídrica devido ao acionamento de térmica. O mercado regulado e o mercado livre serem conjuntamente responsáveis pela ampliação da reserva de capacidade, porque tudo isso fica nas costas do regulado. E a redução daquele subsídio que a gente mostrou lá, que encontramos os encargos setoriais, carvão mineral, CCC, que são caríssimos. Próximo slide, por favor. Ali é o crescimento, né, dos subsídios, né? Na verdade, na última lei, nós aprovamos o fim dos subsídios ao longo do tempo. Aí, o tanto que cresceu, mas vai ter impacto só lá em 2025, 2026, né, a lei que nós aprovamos, a MP 998. Próximo slide. É a mesma coisa, o decreto, nessa linha de diminuir subsídio, diminuir encargos, alguma coisa tem sido feita. O decreto 9642 reduziu o subsídio do setor rural e água, esgoto, isso aí vai tendo impacto. Próximo. A questão da geração, o cenário atual. Isso é importante, está aqui no projeto de lei que nós temos que trabalhar isso, né? Que já está, e já a MP 998 já trabalhou. É a separação de energia e potência. Potência é aqui, reserva de capacidade. Quem é que tem isso? A hidráulica e a térmica. Vamos para o próximo. Isso que eu queria mostrar lá. Variação diária da curva da carga, quer dizer, o consumo, como é que isso aí foi buscado no ONS semana passada. Isso aí é ultra recente. Qual que é a curva do consumo hoje no Brasil? Aquilo ali, começa lá meia-noite, dá 3 horas da tarde, precisamos de potência para atendimento do pico. O pico é 3 horas da tarde, 15 horas. É o maior pico. Então, olha só, nessa barriga aqui, até chegar às 3 horas da tarde, ou até chegar às 2, que seja, até às 13 é o primeiro pico, depois tem o primeiro pico às 15, que é o último, o pico maior. Né? Então, eu digo, até aquele primeiro pico aí das 13 horas, isso tudo é ineficiência. Nós estamos, o que a gente precisa trabalhar é para essa curva ser menos agressiva. A gente tem que tentar diminuir essa curva. A gente tem que dar mecanismos de incentivo, né? ou taxação nos momentos mais caros. E só, por exemplo, uma coisa que hoje o horário mais caro da energia é de 7 às 9. Qual que é o sentido disso? Você tem que desincentivar lá no pico, 3 horas da tarde. Né? Então, essas coisas que a gente precisa trabalhar. Agora, o fundamental é isso, é tentar diminuir a altura dessa curva. É isso que é importante. Vamos para o próximo. E aí é a curva da geração, por todas as
fontes, né? Laranjada é a geração hidrelétrica, basicamente é quem sustenta. As térmicas hoje, aquela linha verde, estão todas no talo, por isso que não oscila, está todo mundo trabalhando a 100%. O azulzinho ali é eólica, é o comportamento dele durante o dia, e o solar, né? De manhã cedo tem pouca, de tarde tem bastante, depois... Isso aí é o comportamento da geração, né? Então, a gente tem que fazer essa... Vamos em frente, próximo slide. Ali, fatores que afetam a geração, né? a segurança do sistema. O setor elétrico precisa de recurso despachável, né? Despacháveis são as hidrelétricas, PCHs, as térmicas, para garantir o suprimento da potência instantânea. Isso é a segurança do sistema, né? Que a gente chama de reserva de capacidade. Os únicos recursos despacháveis que temos disponível atualmente na nossa matriz são as hidrelétricas, e quando eu falo hidrelétrica, eu estou falando PCH, CGH, né, a reservatório, e as usinas termoelétricas a gás natural. E tem que ser a gás, hein? As térmicas de diesel não são despacháveis, elas têm que ligar o motor. Esses recursos são dimensionados para garantir a reserva de capacidade ao longo do prazo. Como nossos recursos hidrelétricos com reservatórios são atualmente limitados, você não faz uma hidrelétrica de um dia para o outro, quer dizer, e precisa ser ainda trabalhado ambientalmente para a gente conseguir expandir isso mais. Nos governos passados, isso aí tudo era obstacularizado, era dificultado, a gente não podia fazer hidrelétrica nem pequena, nem média, nem grande. Temos que trabalhar nesse sentido de reabrir isso. E as necessidades de recursos despacháveis para atendimento dos requisitos de reserva de capacidade. Então, não tem jeito, estamos acionando as térmicas. Isso é caro, né? São as bandeiras. Para frente, por favor. Quais os ofensores na geração que afetam o custo da energia? Aí vamos lá. O setor elétrico necessita de energia barata e eficiente para garantir o preço de energia, chamamos modicidade tarifária. As usinas eólicas e solares garantem fornecimento de energia barata e renovável, mas é uma energia que não é despachável. Não contribui para a segurança do sistema. Por esse motivo, precisamos de energia barata com as fornecidas pelas usinas eólicas e solares, associadas a usinas despacháveis. Estou falando aqui que tem que incentivar a CGH, PCH, para garantir a despachabilidade do sistema. De 2015 até hoje, dos 49 GB de potência instalada acrescida na nossa matriz, 43%, ou seja, quase 90%, foi proveniente de leilão de usina eólica e solar e hidrelétrica a preços muito baixos e competitivos. Mesmo assim, não teve diminuição do preço, por causa daquele monte de fatores. Próximo slide, por favor. O que poderia melhorar? Sugestão, né, na nossa visão. Né? Estímulo ao autoprodutor, porque o autoprodutor é uma indústria que consome bastante, o cara, né, ele próprio está criando a energia dele, ele está investindo, em vez do governo ter que investir no sistema, o autoprodutor está investindo. Ele investe no setor elétrico e torna responsável pela sua própria energia, né, contribuindo para a contratação da reserva de capacidade. Retirar restrição de tamanho máximo para reservatório de PCH. PCH são pequenas, né? Para ampliar a reserva hídrica, ou aumentar esse tamanho máximo do reservatório, de maneira que crie menor impacto ambiental e reconhecidos na contratação da reserva de capacidade. Tivemos um leilão agora, semana passada, não compraram nenhuma gota de PCH. Quer dizer, assim, e comprando, que tem uma energia barata, e comprando térmica lá no... Quer dizer, entendeu? É isso que faz o preço ficar caro. Né? Estímulo da inclusão de sistema de armazenamento de energia em usinas eólicas, solares e demais renováveis para ampliação de sua despachabilidade, aumento de área que contribui com a redução do despacho de área termoelétrica. É isso. E reconhecidas na contratação de reserva de capacidade. Melhoras, aí que está, nos algoritmos computacionais, que o ONS usa lá, que isso tudo acontece por causa do programa deles, o programa de computador deles é que tem que atualizar. A próxima, por favor. A questão da transmissão. Aí, esse aqui é aquele mesmo gráfico, só para lembrando que nesse horário aí é a hora que o sistema interligado está
está no máximo ali, ó, 3 horas da tarde. Vamos para frente. Aquilo ali é para recordar. E aí, para atender aquilo, tá ali. Esse gráfico aí é o perfil do consumo residencial, né? Então, ali está a geração das matrizes, como é que elas fazem ali por mês. O que está ali? O perfil de consumo que varia por mês. Tá ali. Cada cor é um... Então, você vê, ele é muito parecido, que ele está bem retratado. A gente tem que trabalhar isso aí. Se a gente sabe que esse aí que é o consumo, é nisso aí que a gente tem que trabalhar. Próximo. Aí é a mesma coisa, para a gente, é a mesma análise, aí por 3 dias, como é que é o consumo lá, o residencial, comercial e industrial, né, por horário, né, em 96 horas, como é que é? Então, o pico é conhecido. Vamos o próximo. Então, olha lá, o que atrapalha a distribuição? O sistema de transmissão, também o de distribuição, eles são dimensionados para o atendimento do pico, tem que ser, né? Na hora que tem máximo consumo, é a hora que tem que estar fornecido, mas e o restante do dia? O atual sistema tarifário é que está, ele não está adequado para o perfil do consumo, verificado pelos consumidores, e não apresenta o sinal adequado do custo do sistema. É aquilo que eu estava falando, tem que cobrar mais caro na hora que não tem que cobrar. Não apresenta mecanismo tarifário de estímulo ao consumidor buscar uma resposta adequada, né, à demanda do sistema, visando melhorar a eficiência do sistema. O atual sistema tarifário não estimula a entrada de novas tecnologias, aquilo que eu falei lá no começo, que possam ampliar a eficiência do sistema. A distribuidora não tem nenhum interesse em fazer nada para mudar isso aí, porque ela não ganha nenhum tostão por isso. Por que ela vai se esforçar? Próximo slide. O que poderia melhorar, na nossa opinião? Né? Revisão das tarifas, implementando um mecanismo tarifário que estimulem a melhora da eficiência do sistema de transmissão e de distribuição, que também estimula a entrada de novas tecnologias que possam ampliar a eficiência. Estímulo da inclusão no sistema de distribuição, de armazenamento de energia através de bateria também, PCH. Tá? A melhor bateria que existe é PCH. Bateria de unidade consumidora para linearizar o perfil de consumo de geração distribuída, para ampliar a sua despachabilidade, que a gente precisa ter despachabilidade. Estímulo da inclusão de micro-redes, armazenamento de energia, adequação de sistema, isso tudo, né, que são as tecnologias novas que podem aperfeiçoar o sistema, não há nenhum estímulo, porque se a gente fizer isso, ninguém ganha com isso. Então, próxima. E, por fim, o consumidor, né, o cenário dele, que é o que pode... Aí é a curva das providências que vem sendo tomadas, né, da abertura do mercado, de acordo com a portaria do Ministério, né, a previsão. A próximo slide. Aqui é o seguinte, naquele quadro ali da esquerda, do alto, eu peguei ali a CEMIG, de novo, que é o meu estado, para mostrar que os consumidores do grupo B são a infinita maioria, 90%. Você pega do total de consumidores da CEMIG lá, 18 milhões são do grupo B. O grupo A é pouquinho. O grupo A é quem, de fato, hoje, de acordo com aquela portaria do Ministério, está diminuindo a atenção para atender o grupo A, para todo o grupo A poder participar do Mercado Livre. E está certo. E aí, uma contribuição aqui para o projeto, no nosso entendimento. Aqui no projeto, a gente estava criando, está sendo criado aqui, aquela figura do varejista. Ok, é bom, mas esse varejista, dessa forma que está sendo criado aqui, ele tem que ser só, na nossa visão, só para o grupo A. O grupo A são os grandes consumidores. E facultado. Porque, lembra, nós voltamos àquela história lá do início, né? Se hoje a distribuidora ela compra do leilão, repassa sem nenhum lucro para o consumidor, eu acho muito difícil um varejista conseguir um preço mais barato que do leilão e repassar para o consumidor. Ele vai ter que ter o lucro dele, ele tem o custo operacional e mais o lucro. Então, para o grupo A faz todo sentido, para o grupo B não. Mas, com isso eu estou dizendo que eu sou contra a portabilidade? Não.
Então, para mim, tem que ser tratamentos diferentes, grupo A e grupo B. Isso é importante aqui no projeto. O grupo A, esse é o conceito que a gente está criado aí no projeto. Para o grupo A, tem o varejista, ele entra se quiser, né? Mas existe a figura do varejista, porque a compra do mercado, a compra de energia no Mercado Livre, ela é complexa, ela não vem só uma continha no final do mês, são várias contas. É igual a Bolsa de Valores, é um conjunto grande de fatores. Então, eu sou um industrial. Para mim, vale a pena ter um varejista que cuida disso para mim. Ok, mas é facultativo. Se eu não quiser, eu mesmo compro no Mercado Livre. Para os grandes. Para os pequenos, que é a Dona Maria, que é o grupo B, qual que é a sugestão que eu apresento? É o seguinte, eles continuam, o varejista deles é a própria distribuidora, mas ele poderia ter, e isso é fácil de fazer, a portabilidade. As distribuidoras, que hoje são mais de 50, elas vão competir naquele preço da energia, que é a única coisa que ele pode. Então, eu moro em Belo Horizonte, dando um exemplo, eu sou hoje consumidor da CEMIG, mas, a Light está me apresentando um portfóliozinho melhor. Não, eu quero comprar energia da Light. Não tem que botar um varejista no meio, né? A distribuidora já é o grande varejista para o baixa tensão, para o residencial. Então, é igual o pacote da Netflix, né? Cada um apresenta lá o seu pacote. Não, o pacote lá da Energisa está melhor, eu vou comprar o pacote da Energisa. É a portabilidade. Agora, se enfiar mais um varejista ali, você não vai baratear o preço, né? Esse varejista aí faz todo sentido para o grupo A. Para o grupo B não faz. Mas temos que assegurar, sim, a portabilidade, porque aí são 50 e tantas distribuidoras competindo pelo cliente, porque eu posso mudar a hora que eu quiser. A da Energisa está melhor. Energisa. Né? E aí sim vai ter essa concorrência pelo menor preço. Isso aí eu mostrei para dizer o seguinte, que o grande volume de consumidores está no grupo B, mais de 90%. Vamos para o próximo. Ali estão mostrando o seguinte, é a CEMIG, lá, o preço atual lá da CEMIG está um preço barato, R$ 204. Isso não é caro. O mercado é cativo. Agora, nessa competição aí, o cara vai baixar para 204, vai para 203, 200, 199, e não vai. A simples abertura do mercado, você não vai baixar mais do que isso, né? Então, a gente tem que fazer abertura do mercado, sim, portabilidade, sim, mas aliada àqueles outros fatores também. Próximo slide. Lá, é que estava falando da fatura. A fatura de quem é do mercado chega no final do mês, a concessionária manda para você a sua continha. Lá no Mercado Livre, são 5 faturas, né, que tem que pagar diferente. Ele tem que administrar cada uma delas e tem o horário da liquidação, o horário PLD horário, não sei o quê. Então, não sei se ele vai querer. Bolsa de valores. Se o cara for craque e quiser entrar nisso aí, ele entra. Se não, ele contrata varejista, que vai fazer isso por ele. Aí faz sentido. Mas para o baixa tensão, a Dona Maria, não faz sentido. Próximo slide. E aí, sugestão ali, compromisso para o consumidor integrar o Mercado Livre. Ele vai poder entrar, mas ele tem que aderir às regras de comercialização. Então, isso aí já são os compromissos atuais, que já existem, que é um conjunto bem elaborado. Isso tudo a distribuidora que faz. Então, ela tem que continuar fazendo isso para baixa tensão. Ela aqui, regra de comercialização, taxa de migração, sistema de medição de fatura, isso tudo ela que já faz. No Mercado Livre, isso é meio que individual, por isso que faz sentido a pessoa que está no Mercado Livre contratar uma varejista para fazer isso tudo por ela. Mas a Dona Maria, não. Próximo. Ali, mostrando os valores da CEMIG, vem caindo. Eu quero dizer, mostrando o seguinte, que apesar do preço da energia em si não estar crescendo, a tarifa vem crescendo. Vamos em frente. Os contratos hoje já prevê isso tudo aí, que é um conjunto de normas grandes. Pode passar. Aqui, muita coisa para a gente falar. Eu vou... Ali, voltando ao seguinte, lá, a modernização das receitas regulatórias das fontes. Eu estava dizendo aquilo, que
qualquer inovação tecnológica, as distribuidoras não recebem nada por isso. Então, a gente precisa modernizar o sistema de tarifação de modo que vamos premiar tecnologias, vamos premiar soluções que são positivas para melhorar a eficiência do sistema. Vamos para frente. E aí, ali, são mecanismos, né, de descontratação, isso vai ser importante, vamos ter que prever. Abertura do grupo A, não o grupo B. A complexidade técnica operacional da inclusão do grupo B é muito complicado. Pois não, você quer... Pode, você quer falar sobre isso aí? Posso? Pode, por favor. Um pesquisador, estudioso disso aí, né, do Instituto Linel. Boa tarde a todos. A questão da abertura do grupo B, o que nós avaliamos de ser melhor? O maior desafio que a gente tem são os contratos legados que estão nas distribuidoras. Só para vocês terem uma ideia, os contratos legados, eles terminam a sua totalidade em torno de 2050. Enquanto isso, esses contratos estão lá. Pela regra que estava sendo proposta no 19 e 17 originalmente, e tanto no 414, criaria o mesmo efeito que nós tivemos com o MP 579, quando nós assumimos as hidroelétricas e as linhas de transmissão, que é o passivo a pagar. Pela regra que estava sendo colocado, qualquer efeito de sobrecontratação involuntária da distribuidora iria ser repassado para todos. Então, se a gente abrisse o Mercado Livre, como foi a tendência de pegar a hidroelétrica na época da Dilma, de baixar a tarifa, você fica com esse passivo que vai criar um impacto no setor elétrico monstruoso. Então, como nós resolvemos esse problema? A distribuidora já tem no contrato dela todas as regras. Hoje, a distribuidora, ela recebe energia no mercado, ela é um agente do CCE, ela recebe pela CCE, isso. E ela já tem no contrato de concessão dela todos os serviços que, teoricamente, fariam um varejista e o sistema de uma distribuidora normal. Já isso está regulado, tá? Então, se a distribuidora fizesse o papel de fazer a operação no mercado do Grupo B, onde a única componente que a gente deixaria fora dessa composição seria a energia commodity propriamente dita, registrada no centro de gravidade da própria concessionária, né? Nós temos toda a operação do sistema no Grupo B, como é hoje, regulada pela ANEEL, onde protegeria um consumidor muito pequenininho contra um agente do setor. Que... A distribuidora ser a própria varejista. Isso. E como a gente resolveria a questão dos contratos? Depois. Por favor. Depois, que eu vou fazer uma sugestão depois. Vamos, só porque depois eu quero passar a palavra para os outros também. Bom, aí é o seguinte, são cuidados que a gente precisa ter com o Mercado Livre, né? A aplicação dos mecanismos de descontração dos contratos legados, que é isso que ele estava falando, que é um problema, a gente tem que ter cuidado, mas temos solução para isso tudo, né? A abertura para o Grupo A, conforme as portarias do Ministério, já estão caminhando, mas ele pode criar uma exposição involuntária que a gente precisa ter cuidado com isso. E a complexidade técnica e operacional da inclusão do Grupo B. O Grupo B é Dona Maria, no Grupo B é complicado, porque exige um conhecimento específico do consumidor do Grupo B para entrar no Mercado Livre. É complexo. Próximo slide. Continuando aí, atenções que a gente precisa ter no Mercado Livre na abertura, né? O pequeno porte das unidades consumidoras do Grupo B, frente aos agentes do mercado, coitado, ele fica refém. A complexidade financeira de gerir isso, eu estava mostrando aquilo, é pior do que a Bolsa de Valores, a dificuldade de gestão de risco. Então, assim, para o Grupo B, isso tudo é muito complexo.
Então, assim, temos que trabalhar a portabilidade, mas se jogar ele no grupo B, no Mercado Livre, a gente tem que ter, né, certos cuidados. Próximo slide. Eu vou fazer o seguinte, aí tem um conjunto também senão eu vou ficar monopolizando e todo mundo quer falar. Eu vou encerrar aqui a minha apresentação. Eu só, antes de passar a palavra para os demais, eu queria dizer o seguinte, eu vou passar para vocês aí, os consultores, esse slide. Eu estou terminando hoje, já vou passar a palavra para vocês todos, algumas sugestões de texto para discutir. Eu queria saber como é que vocês estão amanhã, né, vocês aí, consultores, porque eu queria mostrar a sugestão, entender o que está a lógica de cada... Não é muito grande, não, mas se vocês amanhã poderiam. Daqui a pouco a gente marca isso aí. Então, agora eu vou passar a palavra então, para os demais, porque todo mundo que deseja falar e eu monopolizei. Então, eu vou seguir aqui a ordem. Só quero anunciar aqui a presença também que está online do Alexandre Lopes, vice-presidente da Abracel, Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. Então, eu vou passar a palavra aqui na ordem que me foi entregue aqui, a assessoria. A Tamar, a primeiro lugar, de acordo com a assessoria, é Tamar Reutemann, gerente executiva da Associação Brasileira de Biogás. Com a palavra, a doutora Tamar. Obrigada, deputado. Boa tarde a todos. Agradecer aí a apresentação, eu acho que ficou bem claro. Um ponto relevante aqui, que esse PL, a gente não estava acompanhando tanto, né? Estávamos acompanhando muito o PL 414, e esse projeto, acho que ainda não deu tempo de todo mundo digerir. Ele tem alguns pontos que a gente entende que precisam ser mais bem analisados. Só um parentezinho antes da Tamar terminar a fala dela, só para quem também estiver nos ouvindo, o relator Edio Lopes, na última reunião, ele alertou o seguinte: esse projeto, só vou fazer um comparativo do 414 com esse aqui. Eles nasceram mais ou menos juntos e tiveram uma raiz semelhante. O 414 andou lá no Senado, aliás, lá era 232, chegou aqui na Câmara com o número 414. Porém, esse projeto, esse 1917, era muito semelhante. Só que, ao longo do tempo, aconteceram novidades legislativas, né, como a própria MP 998, uma porção de coisa que afetou o 414. E ele, nesse 1917, que ele era o relator, o Edio, né, ele foi acompanhando todas essas modificações que já aconteceram. Então, eu estou dizendo aqui que esse 1917 é o 414 já evoluído, vamos dizer assim, embora tudo que você está falando está valendo. É só para vocês entenderem. O 414, ao que parece, ele ficou meio que obsoleto. Aquilo que está em vigor no 414, ele está aqui no 1917. Uma porção de coisa que já caiu no 414, algumas coisas que vieram da MP, isso tudo está incorporado no 1917. Então, vou dizer que o 1917 é o 414 robustecido, atualizado, é só isso, só para vocês terem isso em mente, entendeu? Então, quando a gente falar de 1917 ou 414, estou falando da mesma coisa, só que o 1917, vamos dizer assim, ele evoluiu, ele acompanhou, e o 414 ficou meio que naquilo só. Evoluiu porque não foi votado ainda, então o relator foi fazendo essas alterações. Mas é isso. Mas muita gente, como o 414, e é verdade o que a Tamar está dizendo, como o 414 foi aprovado no Senado, todo mundo voltou as atenções para o 414 e ninguém acompanhou essa evolução do 1917. Então, muita gente foi pego de calça curta. Uai, mas o 19 já está assim, que estava todo mundo olhando para o 414. É só essa ressalva que eu acho que esse cara estava querendo dizer. Desculpa ter interrompido, mas era uma explicação para quem está aqui e quem estiver também nos acompanhando remotamente. Perfeito, deputado, é isso mesmo. Até na semana passada teve uma audiência pública falando do 414, acho que tem alguns pontos... Está funcionando o seu aí, tá ligado? Chega mais perto. Estão ouvindo? Chega mais perto. Só chegar mais perto. Fala, Aldo. Oi, está dando para ouvir? Está melhor? Esse agora melhorou? Tá, pronto. Bom, perfeito. Então, isso, na semana passada teve a audiência pública do 414, acho que tratamos de alguns pontos semelhantes, acho que o que foi trazido ali, existe um consenso de que o mercado precisa ser aberto,
mas essa preocupação com o que significa, né, e como isso vai ser alcançado. E aí a preocupação até com a tramitação também desse projeto, que ainda precisa de melhorias, né? Ainda que ele já tenha sido melhorado, como o senhor colocou, deputado, ainda precisa ser mais bem estruturado. E para eu deixar o tempo aqui para todo mundo falar, não ficar me estendendo muito nos assuntos, vou falar de um ponto mais específico do biogás, que o projeto ele também traz algumas questões que vão, vamos dizer assim, ultrapassam um pouco a questão só da modernização ou da portabilidade, né? Tem alguns pontos que foram colocados que versam sobre o tratamento de resíduos, a recuperação energética de resíduos, e é um assunto em que o biogás está inserido, a recuperação de resíduos, porém o projeto ele tem alguns pontos que versa sobre o tratamento térmico de resíduos. E a Biogás entende que a gente não deve selecionar a tecnologia para a recuperação energética de resíduos. A gente vem lutando muito, vem colocando muito a necessidade da gente utilizar os resíduos, né, os que estão em aterros sanitários, para produzir energia elétrica. Hoje já temos diversos projetos de biogás em aterros sanitários. É uma energia que, se a gente não produzir, a gente está desperdiçando esses recursos orgânicos, principalmente recursos orgânicos que estão ali. Eles utilizaram combustível, utilizaram insumos, forças de trabalho para serem produzidos. Quando a gente joga isso no aterro sanitário, sem destinação, né, uma correta, sem o uso dessa energia, a gente está desperdiçando um recurso importantíssimo, e no lugar estamos aí com essa necessidade de importar combustível fóssil, importar gás natural, e a gente tem esse recurso disponível aqui. Então, uma das sugestões que a gente está apresentando, já apresentamos para o senhor, não fazer uma seleção dessa tecnologia, ou seja, quando a gente fala de recuperação energética de resíduos, o biogás é uma forma, o tratamento térmico é outra, e a gente conseguir realmente ter a neutralidade tecnológica, que é o que a gente chama, né? E não só para esse ponto, estão falando especificamente da matriz também, o que a gente pode... É importante que esse projeto ele entenda o estágio de maturidade de todas as fontes e que a gente consiga realmente oportunizar para utilizar, para a gente ter a matriz amplificada, uma matriz diversa, que a gente consiga efetivamente utilizar todas as oportunidades que a gente tem no que for com melhor custo-benefício, que traga as necessidades que o sistema elétrico precisa. Então, o sistema precisa de fontes despacháveis, o biogás é uma fonte despachável e que tem um papel que, né, pode ser bastante relevante para a matriz, principalmente reduzir a nossa importação de gás e de combustível fóssil, mas é uma fonte ainda no estágio inicial de desenvolvimento, que, se a gente não tem uma isonomia, não tem uma situação, o estágio regulatório que permita que as fontes consigam entrar, né, consigam ser competitivas, a gente está matando essa oportunidade, né? Estamos desperdiçando essa oportunidade. Então, o que a gente da biogás, o que a gente quer que o projeto ele entenda também esse estágio de maturidade das fontes e que a gente chegue numa situação de realmente poder competir de igual para igual, escolher qual é a melhor fonte, chegar numa situação que seja de escolha de preço, porém entendendo o estágio de maturidade e os atributos para o sistema elétrico, né, que seja identificado sinal locacional, os atributos para o sistema elétrico e as externalidades ambientais, né, que isso tudo esteja nessa conta para a gente realmente conseguir essa competição, né? Então, acho que esses são os nossos pontos aqui, vou deixar o espaço. Acho importante, e só para completar, se vocês depois tiverem uma sugestão de texto, alguma coisa, apresentar, né, para a gente poder caminhar. Pergunto à Ludmila se vai querer te falar a palavra. Não.
Vou passar a palavra, então, agora para o Paulo Arbex, presidente da Associação Brasileira de PCHs e CGHs, ABRA-PCH. Obrigado, deputado. Olha, a gente queria colocar o seguinte. Eu vi hoje, saíram algumas reportagens de uma declaração de várias associações pedindo para acabar com o que a lei acabou de aprovar lá, da contratação mínima de até 2.000 megas de PCHs, como se isso fosse um subsídio, um favorecimento e que fosse encarecer a conta do consumidor. Na apresentação do deputado aqui apareceu todos os contratos legados da CEMIG. Naqueles contratos ali tem várias hidrelétricas a R$60, que são as UHS que foram relicitadas, né, que voltaram para a sociedade brasileira, que o governo licitou, arrecadou no total de UHS 39 bilhões de reais. Nas de Minas Gerais foram 4 milhões por mega, quer dizer, a usina gerou energia limpa, barata e segura para a sociedade durante 60 anos, 50, 60 anos, e ao final o governo ainda arrecadou uma eólica de graça. E a usina continua gerando e assinou mais um contrato de 30 anos a R$60. Quer dizer, as hidrelétricas são a salvação da lavoura e não o problema. Agora, o problema que o setor elétrico, o principal problema que o setor elétrico hoje enfrenta é o seguinte, é isso daqui. A raiz dos problemas do setor elétrico é isso aqui. Eu trouxe aqui 4 livros que eu vou deixar aqui na Comissão de Minas e Energia e eu vou pedir para que a Câmara, que os deputados, eu queria agradecer muito o deputado Ed, o deputado Lafayette, a deputada Jaqueline Cassol nos atenderam, nos ouviram, e a hora que eles sentiram confiança naquilo que a gente estava dizendo, que era verdade, nos apoiaram. Esse livro aqui é Uma Demão de Verde, é de uma jornalista extremamente premiada, ela é uma jornalista investigativa canadense, tem mais de 8 prêmios nacionais de jornalismo investigativo no Canadá. Ela mapeou e acompanhou durante 10 anos o nascimento e evolução do movimento ambientalista no mundo, de 86 a 96. Em 96 ela publicou o livro. Infelizmente, esse livro continua muito atual. Ela mostra como esse movimento começou de uma forma legítima, meritória, o valor, a gente concorda, a gente acha que tem que defender mesmo o meio ambiente, mas ela mostrou como isso aqui rapidamente foi sendo tomado pelos governos, como os governos dos países mais ricos do mundo, as indústrias mais poluentes e mais poderosas do mundo foram tomando conta desse processo. Primeiro para dominar, para não permitir, viram aquilo como uma ameaça, né? Pô, eu tenho danos ambientais pesados, preciso controlar esse negócio, senão eu posso ter problema, pode sair caro para mim. E depois, usando a preocupação legítima, válida, meritória da sociedade com o meio ambiente, para fazer guerra concorrencial e para atingir, para prejudicar os seus concorrentes. Isso aqui aconteceu com as hidrelétricas. Esse outro livro aqui, Máfia Verde, esse livro aqui tem organograma das instituições. Aqui tem nome, endereço, quem falou, quem não foi, tem participação da CIA, quem participou da CIA, quem participou do M5 inglês. Isso aqui tem WWF, Chairman of the Board, Príncipe Charles, o herdeiro do trono inglês, o país que é o maior acionista da Shell e da British Petroleum. O que está por trás disso aqui? Então, tem isso, sabe? A gente trava a construção de hidrelétrica, aí chega lá, fica 90, vai caindo o reservatório, crise anunciada, todo mundo cansou de alertar, de avisar, de ir no Ministério, que aconteceu em 2001, crise, quem é que lucrou com isso? Programa Emergencial Termoelétrica, térmica diesel, 240 litros por megawatt-hora, estamos falando de R$ 1.440 só de combustível, fora óleo, bomba, lubrificante, filtro, todo o OIM e mais amortização do investimento de botar de pé aquela térmica. Estamos falando fácil de uns R$ 1.800 de custo. O programa se pagou em 3 anos, tira desalavancada na faixa de 30%, quer dizer, o cara saiu em 3 anos com uma termoelétrica paga, um retorno de 30% ao ano, e ainda uma vida útil de 20, 40 anos. Né? E 2008, 2009, a mesma coisa. 2008, 2009, nós contratamos um monte de térmica fóssil, a preços na faixa também de 600, 800, criamos lá um ICB. Esse ICB disse que as térmicas ali que foram contratadas tinham um índice custo-benefício de 138. Essas mesmas térmicas hoje estão custando CVU de 600, 800, 1.200. Você pegar a lista das térmicas aqui, quando poderíamos ter contratado as PCHs que foram leiloadas na mesma época, na faixa desse mesmo preço, 130, 140, estão custando hoje 250. Quer dizer, a gente abriu mão
de energia hidrelétrica a R$200, R$250, em troca, limpa, renovável, com 1/1000º dos danos ambientais de térmica a diesel, óleo pesado, a gás, etc., para contratar a 1.600, 1.200, 1.600. E agora, de novo, e o jogo é sempre esse, trava-se a construção das renováveis, com N mil argumentos, deixa o sistema chegar no limite dos limites, coloca o ministro que estiver no cargo no momento, as autoridades do setor elétrico, a Câmara, o Senado, com a faca no pescoço, a faca no peito, em cima da parede, e enfia um volume enorme de térmica fóssil danosa, com um custo 5 vezes mais caro. A gente tem que contratar, estamos na sinuca de bico, vamos ter que contratar. O que a gente queria pedir aqui para a Câmara, se não tiver outro jeito, vamos contratar. Agora, é leilão a -5, não vai resolver o problema do ano que vem. Não vai daqui a 5 anos. E nós temos PCHs e CGHs que a gente consegue construir entre 9 meses e 24 meses. Então, a gente precisa arrumar uma forma de ajustar esses modelos setoriais para parar de penalizar as renováveis e favorecer o que é caro, danoso, etc. Nós estamos deixando sermos manipulados aqui no Brasil e fazer o que é ruim para a sociedade brasileira, o que é ruim para o meio ambiente brasileiro, o que é ruim para a economia brasileira. Outro ponto, reservatório vai muito além da questão energética. Tem um estudo da FAO-ONU, que é a Food and Agricultural Organization da ONU, levantou o seguinte: a água doce superficial, rio, alagado e lagos, corresponde a 0,003% da água do mundo. Ou seja, é um recurso ultra escasso. Para você produzir um alimento de um dia, de um ser humano, de um dos 8 bilhões de seres humanos desse planeta, você precisa de 8 mil litros d'água. Só o alimento. Quer dizer, um recurso ultra escasso, essencial à vida, a dignidade, a sobrevivência. O que você faz? Tem que reservar. Nós vamos matar a nossa agricultura. O Brasil tem 12% da água superficial doce do mundo. Nós somos a Arábia Saudita dos recursos hídricos e nós estamos passando por falta d'água para beber, para abastecer cidade e tal. Então, assim, na Alemanha, hidrelétrica, reservatório é prioridade nacional. Passa na frente no BNDES deles lá, que é o KfW, passa na frente no licenciamento ambiental, tem prioridade de Estado, assegurado por lei. A China tem 47 mil reservatórios, dos quais 23 mil hidrelétricos. Os outros nem hidrelétricas são para estoque d'água para agricultura e consumo humano. Então, quando a gente trava a construção de reservatório no Brasil, a gente trava o crescimento da nossa agricultura. Aqui no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste já está faltando água para irrigação e na Amazônia não pode. Bacana, né? Resolve o problema da agricultura europeia, resolve o problema da agricultura americana e trava a agricultura brasileira. Então, a gente queria propor isso e vamos olhar a coisa de uma forma mais ampla, aquilo que é importante para o país, tal, e parar com esse discurso raso, superficial e de curtíssimo prazo, de dizer, é subsídio. Subsídio e reserva de mercado é você contratar a térmica na base a R$ 1.500. Isso sim é reserva de mercado, isso sim é subsídio. Agora, você contratar energia limpa, renovável, que dura 200, 300 anos, nós temos indo há 135 anos operando, é o que tem de melhor para o Brasil e a gente está jogando isso no lixo. Nós não podemos mais continuar a fazer isso. É esse apelo que a gente faz aqui na comissão. Nós vimos o PL 1917, nós achamos que o PL 1917 está muito bom. Nós vimos o deputado Lafayette fez uma série de contribuições, a gente analisou, a gente ainda foi muito recente, ainda não teve tempo de ver tudo com cuidado, a gente tem que levar para conselho, uma série de coisas e tal, mas a gente vê como um progresso, a gente acredita que esse PL tem que ir para frente, precisa ir para frente, e no que der para ser aprimorado, vamos aprimorar. Ué. E se tiver, doutor Paulo Abeck, se tiver também sugestões de texto, alguma coisa mais, encaminhe para nós. Eu vou passar a palavra agora para o Mário Menel, presidente da Associação Brasileira de Investidores de Autoprodução, ABIAP. Boa tarde. Está remoto. Estou remoto. Boa tarde, deputado Lafayette Andrade. Já estivemos juntos em outras oportunidades discutindo a geração distribuída. Boa tarde a meus companheiros expositores. Boa tarde à sua equipe técnica de assessores parlamentares. Eu represento uma associação de autoprodutores que investem em geração com 2 objetivos. O primeiro objetivo é segurança de suprimento. E segundo objetivo é travamento de custos
para assegurar a competitividade da indústria. São apenas 16 associados de grande porte, empresas do tipo Votorantim, Vale, CSN, só grandes autoprodutores. Aliás, os autoprodutores foram os primeiros a construir usinas hidrelétricas no Brasil, ainda no fim do século XIX. As primeiras usinas hidrelétricas do Brasil, em Diamantina, terra do deputado, foram destinadas à autoprodução. Então, a autoprodução nunca foi um problema, sempre foi uma solução desde daquele tempo. Atualmente, não é diferente. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque as dificuldades que estão sendo impostas, como bem frisou o Paulo Arbex, para a construção de hidrelétricas, por exemplo, afasta os investidores. Quer dizer, nós estamos buscando ter um ambiente regulatório e de negócios amigável que atraia os investimentos. Deputado, só para o senhor ter uma ideia, esse grupo só de 16, que não são todos os autoprodutores do Brasil, tem outros grandes autoprodutores, mas só esse grupo viabilizou no Brasil, nos últimos anos, investimentos da ordem de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. A maioria em hidroeletricidade, contribuindo para a robustez do sistema, contribuindo porque foram usinas feitas ainda no início desse século, que contribuíram com reservatório. Foram as últimas usinas com reservatório. A única que nós participamos que não tem reservatório foi a de Belo Monte, que nós participamos para viabilizar, mas, infelizmente, não tem reservatório e está na situação que nós temos hoje aí visto. Então, nós temos necessidade de ter... Eu concordo com tudo que o senhor falou, robustez no sistema, acompanhamento da curva de carga. Agora, quem dá isso? Quem pode melhor fazer isso com menor custo? Hidrelétricas. Concordo com hidrelétricas. E quero dizer para o Paulo Arbex, que ele sabe muito bem, que a ABIAP e outras associações são contra a reserva de mercado. Não vamos discutir o que é reserva de mercado ou não. Somos favoráveis a hidrelétricas. E eu acho que esse projeto ele tem que sinalizar a valoração correta dos atributos de cada fonte, porque as hidroelétricas, hoje, prestam vários serviços para o setor elétrico que não são remunerados, né? Então, se o deputado mostrou aquelas curvas que nós temos que acompanhar, as curvas de carga, que a curva de geração, evidentemente, tem que acompanhar. Quem faz esse acompanhamento normalmente, também o senhor mostrou, as hidrelétricas. Agora, elas não são pagas por todos os serviços ancilares que podem produzir e que produzem. Porque, por exemplo, mesmo as PCHs, que são feitas sem grandes reservatórios, se o operador nacional do sistema pedir para Paulo Arbex, segura a água durante o dia e solta às 3 horas da tarde, ele consegue fazer isso. Agora, a solar ou a eólica, por mais baratas que sejam, e eu falo isso com toda tranquilidade, porque os meus associados estão hoje investindo pesado tanto em eólica quanto em solar, inclusive fazendo usinas híbridas, a primeira usina híbrida, ou seja, utilizando o mesmo sistema de transmissão, mas produzindo através da fonte solar e da fonte eólica, já foi autorizada pela ANEEL, mesmo sem a regulamentação completa, e está sendo construída por um dos associados da ABIAP. Então, a PCH, ela, mesmo que tenha um reservatório pequeno, ela é despachável. Em determinado momento, ela é despachável. Numa emergência, ela é despachável. Então, nós temos que valorar corretamente esses atributos que outras fontes não têm. Cada uma tem os seus atributos. Então, nós temos que valorizar esse tipo de coisa. Então, o projeto 1917, nós participamos muito, desde lá do tempo da constituição da comissão, que era ainda o deputado Fábio Garcia, que era o presidente dessa comissão, e de lá houve essas modificações todas, e eu concordo com a Tamar que nós temos que reanalisar o projeto à luz de uma nova realidade. Mas, de qualquer maneira,
um princípio ele tem que ter. Tem que favorecer o ambiente de negócios, favorecer os investimentos de todas as fontes, porque a nossa matriz ela exige todas as fontes. Se a gente olhar os relatórios da Agência Internacional de Energia, nós vamos ver que é necessário muita energia, uma quantidade enorme de energia no mundo todo para fazer uma transição que está sendo desenhada para um horizonte de 2050. Nós vamos precisar de todas essas fontes com certeza. Então, deputado, eu tenho uma sugestão específica, escrita, com a justificação, para dar segurança aos investimentos da autoprodução, com definições simples do que é a autoprodução, como é que se calcula os encargos para a autoprodução, como é que funciona em termos de grupo econômico, tudo para favorecer esse que eu chamo de ambiente de negócios amigável para investimentos em energia que possa contribuir com a segurança do suprimento no sistema. Eu fico por aqui e só gostaria de sua assessoria indicar como que eu encaminho... Qual endereço de e-mail que poderia encaminhar? Desculpe? Anota, por favor. Ela vai colocar no chat. Ela vai colocar no chat aí o endereço de e-mail e aí o senhor encaminha para esse endereço que ela vai colocar no chat. Perfeito. Obrigado, deputado. Obrigado, então, doutor Mário. Eu passo a palavra, então, agora ao doutor Ricardo Brandão, diretor da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD. Doutor Ricardo, a palavra está com você. Boa tarde a todos. A ABRAD até já apresentou manifestação na última audiência pública, mas, em linhas gerais, a posição da ABRAD, a posição que já foi externada também pelo FASE, a gente acompanha também esse projeto desde o nascedouro, né, desde a CP 33, e para a gente os pontos que são mais relevantes, especialmente essa preocupação de que essa abertura do mercado, né, como o deputado Lafayette colocou, grande parte dos dispositivos são voltados à comercialização de energia. A nossa preocupação é que essa modernização, que essa abertura do mercado se dê em benefício do consumidor, que tem um maior poder de escolha, mas que isso não se traduza em aumento de custos para o consumidor, em especial o consumidor cativo, né? E para a gente, alguns pontos são importantes para evitar que esse consumidor cativo seja onerado nesse processo de abertura de mercado. O primeiro ponto em relação a isso é garantir que a decisão do consumidor de migrar para o Mercado Livre seja efetivamente em busca de um valor mais eficiente de compra de energia, em busca de flexibilidade, e não para buscar se livrar de custos, seja de encargos ou seja de contratos de energia que são legados e que trazem confiabilidade para todo o setor. O Paulo Arbeck citou aí os contratos de termoelétricas por disponibilidade, que hoje são arcados exclusivamente pelo consumidor cativo, né? A questão do risco hidrológico de contratos de cotas ou de CCRs por quantidade com risco hidrológico repactuado, né? Os custos de Angra 1 e Angra 2, enfim, que o custo desses contratos, que com a migração dos consumidores ativos para o Mercado Livre, iria recair exclusivamente sobre os cativos, aumentando o tamanho da conta de luz para o consumidor, que isso seja corrigido por meio de um encargo. E quando a gente usa a palavra encargo, parece que a gente está criando um imposto, alguma cobrança adicional,
quando, na verdade, é só fazer com que todos que se beneficiam desse atributo da confiabilidade do sistema paguem por isso, né? Então, para que o Mercado Livre e os consumidores que migram para o Mercado Livre que paguem a sua parcela desse atributo de confiabilidade que hoje onera exclusivamente o consumidor cativo. Outro aspecto também nessa linha é a instituição de tarifas que não sejam volumétricas. Pode ser uma tarifa binômio, uma tarifa trinômio, uma tarifa multipartes, enfim, uma tarifa que tem uma separação do que é fio e de energia, e que isso, de novo, não seja atrelado ao volume de energia consumida, porque isso não muda o tamanho do investimento que é associado a esse serviço de distribuição. Então, fica uma coisa também mais transparente para a gente evitar também subsídios cruzados, ou seja, cada consumidor pague o seu uso do fio de acordo com a disponibilidade que é colocada para ele, e que a questão da energia, que pode ser atendida pelo Mercado Livre, pela geração distribuída, por baterias, por eficiência energética, por resposta da demanda, pelos mais diversos mecanismos, a gente por isso fala de modernização, né? Incentivos e novos serviços e novas tecnologias, né? Mas separando disso o que é o uso do fio, de novo, para a gente evitar que outros, especialmente os consumidores remanescentes, sejam sempre aqueles que arcam com todos os custos residuais da remuneração da rede de energia, rede de distribuição essa que é justamente a que possibilita a inserção de todas essas novas tecnologias. E a questão também que é correlata a essa criação de uma tarifa multiparte, que é a separação entre fio e energia, entre atividade de distribuição e atividade de comercialização. Também é uma medida essencial para que efetivamente essa competição seja mais transparente e que me possibilite, com esse mecanismo de modernização, que todos se beneficiem, mas que não repassem custos para os demais. E reforçando, né, a fala do Menel, hidrelétricas são fontes bem-vindas, assim como eólicas, assim como solares, assim como todas as fontes, mas num regime de competição, né, sem reserva de mercado, sem contratação segmentada. Ou seja, o mercado demanda uma determinada quantidade de energia, então que os leilões sejam para a contratação dessa energia. A gente vê uma série de políticas públicas, né, como incentivos a renováveis, a resíduos, todas elas meritórias, mas a forma de dar incentivo a essas políticas públicas é por meio do Orçamento Geral da União, quando necessário, né? Mas por mecanismos que sejam não tarifários. Senão, essas políticas todas, por mais meritórias que sejam, vão sempre onerar o consumidor no momento da contratação dessa energia. A forma mais transparente é fazer uma valoração dos atributos das fontes, mas a partir da valoração dos atributos das fontes, né, o percentual de cada fonte que vai ser contratada vai ser definido pelo leilão, pela competição, e não pelo estabelecimento de forma a priorística de percentuais mínimos dessa fonte ou daquela. A gente entende que, nesse caso,
maior competição traz menores custos para os consumidores. Bom, deputado, em essência, são essas algumas das contribuições da Abrad. Tá bom. Obrigado, doutor Ricardo, aí, pela contribuição, importante contribuição da Abrad. E eu passo a palavra agora ao doutor Alexandre Lopes, que é o vice-presidente da Abracel, a Associação Brasileira de Comercializadores de Energia. Doutor Alexandre, a palavra está com você. Boa tarde, deputado. Boa tarde, senhores, demais assessores, nossos colegas de associações. Bom, eu queria focar aqui em 2 pontos, né, do projeto de lei que, do nosso ponto de vista do mercado, eles são fundamentais, né? É a questão da abertura do mercado em si e também dos contratos legados, que foi muito falado aqui, né? Então, nós fizemos um estudo lá na Abracel, quantificamos todos os contratos legados das distribuidoras para os próximos 15 anos, e temos esse cálculo, né, todo feito, e ele é compatível com o cronograma de abertura, inclusive, que estava colocado lá no projeto de lei 414, porque a gente tem uma janela de oportunidade aí nos próximos anos, especificamente em 2024, em relação aos contratos legados. Começando aqui de trás para frente, então, né? Então, o primeiro ponto, e que já foi resolvido, é a questão da própria Eletrobras. Então, a gente tem um volume expressivo, mais de 6 gigamédios de cota de energia da Eletrobras, que com a privatização essa energia vai para o mercado. Então, isso sai do portfólio das distribuidoras. O segundo ponto que também foi colocado aqui é a questão das termoelétricas, principalmente das termoelétricas mais caras, né, que foram contratadas lá em 2008, 2009, com contratos de 15 anos por disponibilidade. Então, essas usinas elas começam também a ser descontratadas agora em 2023, 2024. Então, é uma redução não só de volume do portfólio das distribuidoras, mas também de preço, né, da tarifa da CR, porque tem essas usinas aí mais caras, né, muitas delas, inclusive, a óleo combustível e óleo diesel. E o terceiro ponto aí também fundamental na questão da velocidade da abertura do mercado é a contratação de Itaipu pós 2023, até 2023 essa usina está em regime de cotas, né? Então é um ponto aí que também precisa ser tratado. Eu sei que o governo está estudando isso, e isso tem relação direta também com a velocidade de abertura do mercado. Mas nós temos esse estudo, fico aqui à disposição para apresentar para a equipe, apresentar para a Abrad também. Está aqui meu colega, o Ricardo Brandão, trabalhamos junto na ANEEL há 20 anos atrás, né, Ricardo? E a gente já apresentou para a CCE, para a ANEEL, esse estudo, e ele mostra que é possível, sim, abrir o mercado. É uma preocupação da Abracel também que essa abertura ela se dê de uma forma suave em relação à contratação dos distribuidores, para evitar um excesso de contratação. Eu acho que o encargo que está sendo proposto ele deve existir, sim, mas ele deve ser uma solução... ele não pode ser a regra do jogo, né? Ele tem que ser a exceção do jogo, ou seja, se alguma coisa der errado, a distribuidora está protegida com esse encargo, consumidor cativo, mas ele não pode ser um mecanismo usado para gerar um sobrecusto no sistema, né? O ideal é que aproveitando esse gap aí de redução dos contratos legados, a gente consiga abrir de forma mais séria o mercado, e a gente tem esse estudo todo lá na Abracel. Fazendo um gancho aqui com o começo da fala do deputado, né? De fato, a energia ela representa 30% quando a gente olha a composição de custos do consumidor residencial. Na indústria, ela tem um peso um pouco maior, 40%, 50%, porque o fio é mais barato, né, para o consumidor de alta tensão, mas o preço da energia que é cobrada, a tarifa da energia que é cobrada, né, tanto para o grande consumidor de alta tensão, para o médio consumidor ou para o consumidor residencial, é exatamente a mesma, né? Eu mesmo trabalhei com isso lá nos primórdios da ANEEL, há um tempo atrás, que é o processo de realinhamento tarifário, onde as tarifas de energia foram todas equalizadas entre os níveis de tensão, né? Então, se o mercado livre ele consegue ser competitivo hoje dentro do consumidor de alta tensão, ele conseguirá também ser competitivo no consumidor de baixa tensão, inclusive no residencial, porque, no fundo, essa competição já existe, né? Você está competindo com a mesma tarifa que você já compete hoje. Então, a gente entende que a abertura para a baixa tensão ela tem que ser ampla e restrita, não só em relação às distribuidoras, mas aos comercializadores varejistas também, e aí concordando, o modelo ele tem que ser de comercialização varejista, porque o consumidor residencial, o consumidor de pequeno porte, ele não é função dele estar na CCE, estar no mercado, cumprir regras de mercado, né? Isso o agente varejista vai fazer esse papel por ele, vai ser remunerado naturalmente, mas o consumidor ele simplesmente troca de fornecedor, como ele troca na telefonia, por exemplo, sua operadora. Eu tenho um exemplo até familiar, meu pai é consumidor livre em Portugal há mais de 10 anos, e
já trocou várias vezes de fornecedor e é um processo bem simples. Ele recebe uma fatura só na casa dele, onde tem o custo do fio lá embutido e o preço da energia que ele contratou com o comercializador. A contratação ela não é tete a tete também, como funciona para a grande indústria, por exemplo, é uma contratação mais de prateleira, que a gente chama, né, com produtos mais padronizados, muitas vezes até pela própria internet, né? Então, é possível, sim, na nossa visão, abrir para baixa tensão, abrir de uma forma célere, como eu falei, em relação ao estudo. E como eu falo de forma célere, abrir todo o grupo A já em 2024 e o grupo B a partir de 26, ou no máximo 27, dependendo do tratamento de Itaipu, considerando que a questão das térmicas e da Eletrobras já está equacionada, né? Em relação à contratação das térmicas, né, já foi criada na MP da Eletrobras a questão da contratação de reserva de capacidade, né? Eu acho que a lei avança aqui quando ela traz especificações técnicas para essa contratação. A gente concorda com isso, quer dizer, se a gente quer abrir o mercado, aqui concordando aqui com o Ricardo também, tem que ser de uma forma justa, né? Eventuais sobrecustos como esse das termoelétricas têm que ser rateados por todos, não podem estar em um ambiente de contratação. Em relação ao deslocamento hidrológico, que foi muito citado aqui também, aí eu já acho que muda um pouco de figura, quer dizer, o deslocamento hidrológico que está sendo pago pelo ambiente regulado é aquele deslocamento que foi contratado, ou aquelas hidrelétricas que estão contratadas pelo ambiente regulado. Quando houve a repactuação do risco hidrológico em 2015 com a CR, houve uma redução, o gerador hidrelétrico ele pagou um prêmio de risco, ou seja, uma redução tarifária em troca de um risco que foi deslocado do gerador para o consumidor. O gerador que ficou no mercado livre, ele gera esse risco e embute esse risco no preço dele da energia. Então, na minha visão, não seria justo ratear esse custo que é do ACR com todos os consumidores, sendo que o livre também já está pagando isso na energia comercializada. Em relação à tarifa não volumétrica, né, que foi colocada aqui, eu acho que isso tem uma relação grande com a geração distribuída, onde, de fato, o consumidor está consumindo, digamos assim, menos serviço de rede da distribuidora, né? Tem menos elétron passando nas redes das distribuidoras, mas é completamente indiferente para a abertura do mercado. Quer dizer, a abertura tarifária ela foi feita lá em 2001 pela ANEEL, eu trabalhei nesse processo lá, e a tarifa de uso, inclusive o contrato de uso, ele é exatamente o mesmo para o consumidor cativo ou para o livre, inclusive uma abertura na baixa tensão, onde a tarifa ela é 100% volumétrica, porque o fato do consumidor estar no mercado livre, a medição continua lá e o elétrico continua passando na rede, né? Para a geração distribuída, sim, isso tem um efeito grande, porque você tem um menor uso da rede e um menor conjunto de pagantes, né? Um outro ponto de preocupação também, e é um ponto que o mercado ele evoluiu muito nos últimos anos, é a questão da expansão da oferta, né? Então, aquele modelo que a gente via 10, 15 anos atrás, ancorado na expansão do ACR, a distribuidora com esse papel de colocar uma demanda grande no leilão para incentivar fontes, muitas vezes até direcionar a expansão da oferta, o que a gente vê hoje é que mais de 70% da expansão da oferta está sendo destinada ao mercado livre. Tivemos aí, recentemente, o leilão contratou menos de 400 megawatts de energia, né, um leilão de energia nova, e hoje a gente tem de 70% a 75% da expansão indo para o mercado livre, majoritariamente em usinas solares e eólicas, né? Alguma biomassa e PCHs também indo para o mercado livre. O que a gente não tem, de fato, no mercado livre é a expansão termoelétrica, muitas vezes até porque ela tem outros atributos que não estão precificados e, com isso, ela não consegue ser tão competitiva só com o preço do mercado, mas a contratação de reserva de capacidade está aí para resolver esse problema, né? Em relação ao aumento tarifário que foi citado de 2015 para cá, e eu acho que a resposta está até no próprio slide, quando a gente olha um período maior, o aumento ele acompanha a inflação, e a resposta acho que também foi dada, que foi o fruto da medida provisória 579, né, que ela represou as tarifas no ano de 2013 e 2014, então as tarifas já deveriam ter subido e não subiram, lembrando que foram pegos empréstimos bancários, duas ou três tranches de empréstimos bancários, aportes do Tesouro, empréstimos do Tesouro também, e isso gerou um tarifaço de mais de 50% lá em 2015. Então, esse aumento expressivo, quando a gente olha de 2015 para cá, é uma contaminação do ano 2015 em relação a essa repressão tarifária que foi colocada em 2013 e 2014, né? Fruto da MP 579. E aí, um ponto também que eu chamo a atenção, foi uma mudança, eu acho, do projeto de lei 414 para esse projeto de lei, é a questão da prorrogação das concessões, né? Quando a gente tirou o tratamento que estava sendo dado de produtor independente para a prorrogação das concessões,
no fundo, a gente está mantendo um modelo de cotas que a MP 579 estipulou para todas as novas concessões que vão vencer, né? Então, a gente está perpetuando o que é incompatível com a abertura do mercado, não só do ponto de vista do volume de contratação das distribuidoras, mas do próprio sinal econômico para a eficiência dessas usinas, para a assunção do risco hidrológico, para a gestão desse risco hidrológico, que é um dos pontos aí, esse regime de cotas, que tem onerado as tarifas nos últimos anos, né? Lembrando, quando eu falo de cotas, a gente tem Itaipu, as cotas propriamente ditas, e muitos CCARs também repactuados. Então, eu acho que um dos pontos aqui é que essa prorrogação das concessões ela seja no modelo de produção independente, que é um modelo que, inclusive, o próprio projeto de lei está propondo também para o caso de privatizações. Então, o modelo de privatizações que está sendo colocado ali é o modelo de produção independente, onde a energia é livremente comercializada pelo gerador, ele paga um bônus de outorga, 2/3 vão para a CDE, e ele assume a gestão do risco hidrológico. A gente defende que esse modelo seja adotado também para novas prorrogações de concessões, para que, de fato, a gente não perpetue esse modelo de cotas, né? Quer dizer, o que já está contratado, principalmente com empresas aí privadas, dificilmente a gente vai reverter, são contratos assinados, têm que ser respeitados, mas que a gente não faça novas contratações de cotas para o futuro. Então, esses eram os principais pontos, deputado, que eu queria colocar aqui e colocar a Bracel à disposição para contribuir com o projeto e apresentar, de fato, esse estudo dos contratos legados, que acho que é um ponto fundamental para a gente trabalhar nessa velocidade de abertura do mercado. Tá bom. Muito obrigado, Alexandre, doutor Alexandre, vice-presidente da Bracel. Como foi dito aqui, tem um endereço de e-mail aí no chat, se você puder encaminhar. E se tiver também mais alguma sugestão, né, de redação, também, se puder encaminhar, né, para a equipe aqui, vai ser de bom grado. E passo a palavra para encerrar, então, o doutor Ricardo Costa, representante do INEL, Instituto Nacional de Energia Limpa. Boa tarde a todos. Só para concluir o que eu até já tinha começado a falar, na realidade, o que nós estamos buscando aqui chama-se modernização do setor elétrico, né? Não é simplesmente abertura de mercado livre ou tratar um ponto específico, mas sim a modernização como um todo, buscando, sim, uma eficiência do sistema. O que nós estamos discutindo, basicamente, são 3 focos principais. Um deles é efetivamente a melhoria da eficiência do sistema. Então, o que é isso? Rediscutir e definir uma nova estrutura tarifária. O Ricardo Brandão está correto, precisa ter os sinais corretos para os elementos corretos. No entanto, nós precisamos ter uma estrutura tarifária moderna que estimule a entrada de novas tecnologias e de eficiência ao sistema, que permita que não só a distribuidora, como outros agentes do setor, possam fazer trabalhos que criem melhorias ao sistema de transmissão e distribuição, com respostas à demanda, eficiência energética e outros serviços, como não só os serviços de representação dos agentes no mercado livre, que agora é a abertura do Grupo B, e efetivamente a comercialização dessa energia para esses clientes. Então, o que nós estamos discutindo é um pé desse tripé seria a modernização do sistema tarifário, e não só simplesmente uma divisão de fio. É mais complexo até que isso, para que a gente possa criar instrumentos e mecanismos que a distribuidora e os agentes sejam corretamente remunerados para ações de eficiência. Segundo pilar que nós precisamos tratar é a questão de melhorar a distribuição de custos no setor elétrico como um todo, diminuindo as distorções entre as operações de mercado livre e mercado regulado, de tal forma que a gente tenha efetivamente a commodity energia muito mais clara e que tenha esse ambiente de competição que todos bem colocaram aqui. E o terceiro ponto que a gente precisa discutir é a questão efetivamente da modernização, ou criar um processo da abertura do mercado livre para o Grupo B, porque a consequência dessa abertura é fundamental para a gente analisar todos os aspectos que envolvem.
não é simplesmente os contratos legados, apesar de esse ser realmente um ponto muito importante, mas é como fazer isso, como proteger o consumidor micro. Eu brinco, falo que é Dona Maria no sertão da Bahia, né? Perante o papel é feito pelas distribuidoras. A gente tem a oportunidade de discutir aspectos de modernização do setor elétrico para que ele possa crescer de uma forma sustentável, com competição, sem reservas de mercado, como todos colocaram aqui, e de uma forma que permita que a eficiência do sistema seja reconhecida para que ali possa ser implantada e os sinais de benefícios devidamente alocados. Muito obrigado. Tá bom, agradeço então as palavras do deputado Ricardo Costa. Ricardo Costa, pois não. A doutora Bárbara Rubim, da Absolar, nos enviou uma mensagem de que ela teve que se ausentar, mas que vai mandar suas contribuições por escrito. Então, eu vou dar para terminar essa reunião pedindo, né, aos que participaram que, se puderem, o quanto antes, se desejarem, enviar suas contribuições por escrito para o e-mail que está no chat. Os que estão aqui presentes, daqui a pouco a gente repassa. E agradecemos muito a presença de todos. Foi muito rica a exposição trazida aqui pelos participantes, e tenho certeza que a comissão levará em consideração tudo que foi abordado aqui. Realmente foram contribuições que vão enriquecer o projeto, e não tenho dúvida que assim também pensa o relator, o deputado Ed Lopes. Declaro encerrada essa reunião.